aí, Juliana? Tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Prazer te conhecer. Prazer. Você trabalha com o que, Juliana? Qual que é a sua empresa? Eu sou fonoaudióloga. Fono? Isso. Eu lembro que a gente falou no Insta, né? Isso. Você me deu um alô lá, compartilhei um pouco como é que tá a situação e você falou, vai, não fala seu maluco. Aí eu apliquei e deu certo. Obrigada. Que bom que deu certo. Estamos aqui. A Juliana, ela tem um projeto legal, vale a pena você explicar, e depois eu quero entender em que fase que está e quais são os problemas que você está enfrentando. Muitos problemas. É quase um analista aqui, né? Então tá bom, então é isso que eu estou aqui. Eu tenho um SAS para fonoaudiólogos. Eu sou fonoaudióloga clínica formada há 15 anos pela Unicamp. Eu sou da Unicamp também. Fiz computação. Computação? Você formou em que ano lá? 2002. 2002. Eu saí em 2007. Não, eu entrei em 2007, saí em 2010. Sou veterano, hein? Dinossauro. Legal. Aí, bom, fono, casei, mudei para os Estados Unidos para acompanhar o marido, lá não podia trabalhar. Tive 3 filhos lá. E aí criei um canal no YouTube para falar de fonoaudiologia, porque tinha um laboratório de linguagem em casa, tinha 3 crianças aprendendo a falar em casa, 3 bebês ali o dia inteiro. Então muita coisa começou a clicar na minha cabeça e eu precisava pôr para fora. E foi pelo YouTube, começou em 2016, aí o canal pegou tração, aí veio a demanda de um livro, né? Uma pessoa falou, me indica um livro, eu falei, claro, deixa eu ver aqui, não achei. Escrevi o livro, publiquei outros 3 livros, criei uma audiência. Quando voltei para o Brasil em 2019, falei, agora eu vou montar minha clínica, já estou numa posição boa, já tenho um nome, né? E aí veio a pandemia. Nossa. E eu estava com uma neném também em casa, então era um projeto para 2020, 2021, bem na pandemia. E aí eu criei um curso para pais que estavam em casa, sem recursos, né? Porque todo mundo isolado, para eles ensinarem os bebês a falar, para eles saberem como estimular o bebê em casa, para seja a criança tendo dificuldade ou não, né? E aí bombou. Daí vendemos muito, vendemos 24 mil alunos e foi muito bem, mas aí começou essa coisa da inteligência artificial, passou a pandemia, passou aquele boom, e eu senti assim que a onda tinha passado. Infoproduto não ia mais se sustentar tanto, ele pode perguntar para o ChatGPT para que ele vai querer fazer um curso, se ele pode ter uma resposta imediata. Então, tive um ano sabático ali, fiz uma cirurgia nos problemas de saúde também e decidi fazer uma mudança de carreira. Foi quando veio a ideia, daí mergulhei no universo da IA também, comecei a usar a IA que nem louca, tipo, das pessoas que eu conhecia, eu era quem mais usava, quem mais dominava o assunto. Aí, para levantar capital, para tirar o projeto do papel, eu fiz um curso de IA para fonoaudiólogos, treinei 200 fonoaudiólogos em IA, consegui esse capital inicial e consegui um sócio de tecnologia, comecei a fazer pitch, né? O que eu queria não foi o primeiro pitch que eu fiz, mas deu certo, ele aceitou. E aí houve alguns problemas, por mais que eu tinha o buy-in dele, a gente tinha na data de lançamento já que a gente ia lançar no Congresso de Fonoaudiologia, que era em novembro, isso a gente estava em fevereiro, março. E aí teve alguns problemas familiares ali, perdemos uns 2 meses ali, e aí eu fiz o MVP sozinha, Vibe Coding, testei, né, mostrei para as pessoas e tal. A primeira fono que eu mostrei, tipo, o olho dela encheu de lágrimas, eu falei, acho que eu estou no caminho certo. E aí, quando ele melhorou da situação dos problemas que ele teve, mostrei para ele o que eu tinha feito. Ele falou, se você conseguiu fazer isso, a gente com certeza vai lançar em novembro. Aí ele começou a trabalhar no produto do zero, né, construindo tudo desde o início. A gente não pegou uma solução pronta e adaptou, a gente construiu mesmo. E eu comecei a trabalhar em persona, marca, registro, social, né, anunciar nas redes sociais, começar a preparar o público para isso. A gente lançou em novembro. A gente tinha uma lista de espera, a gente conseguiu 75 early adopters que entraram logo de cara. A gente está agora já no nosso 7º mês de operação, quase 200, 190 e alguma coisa de usuários. Nosso ticket é R$150. Usuários pagantes. Pagantes. Fora isso tem mais, tem uns 300, acho que estão ali testando também, né? Quanto que é o ticket? 150. E agora a gente foi selecionado pelo programa do Sebrae, Scala IA. Então a gente está sendo mentorado ali, uma vez por mês a gente vai para Florianópolis, tem as mentorias e tal. Mas assim, é uma luta, né? Muito buraco para tapar, poucas pessoas, tem eu, ele, que é o CTO, e tem mais 2 pessoas de Customer Support, né, de CS. E a gente está rebolando para fazer dar certo aí.
Legal. Ó, só pegar gancho numa coisa aqui, Juliana, você comentou uma coisa que eu falo bastante, que é, você falou assim, começou a fazer pitch para trazer sócio. Tem gente que acha que pitch é só para investidor, né, que do tipo, vou fazer um pitch deck e tal. E quem me conhece já viu falar, a gente fazia pitch no gringo para todo mundo. Fazia pitch para contratar gente, fazia pitch para trazer parceria, trazia pitch para investidor, pitch o tempo todo. Teve uma época onde eu acho que eu fazia umas 3 vezes o pitch por dia. Porque o pitch as pessoas associaram muito a investidor, mas na verdade ele é como se ele é uma ferramenta de comunicação, onde você coloca o seu sonho grande, onde você está, para onde você está indo, você resume aquilo e a ideia é vender o sonho para alguém. Sim. E você usou um pitch, usou bem o recurso para trazer um sócio. Tinha esse que eu queria, né? Mas eu achava que ele não ia me levar muito a sério. Então eu fui fazendo pitch para pessoas menores, assim, para testar a ideia, né? Nossa, você é ligeira, viu? Isso aí que você fez, a gente também faz no mercado de investimento. Muitas vezes você testa o pitch com investidores menores. Deixa eu ver se... porque você não vai queimar ficha com o melhor investidor de partida. Então você faz uns pitches para uns menores, vê como que está indo e isso te habilita a ir nos maiores. Você pode ter, não sei se você seguiu o seu feeling ou se você foi treinada para isso, mas parabéns. Não, treinamento não, mas autodidata, né? Estudando, indo atrás, lendo livro, fazendo curso. E daí voltando para... Então, só quis reforçar a importância do pitch aí como ferramenta de comunicação e para trazer pessoas para dentro do barco. E... O produto, O produto, só uma coisa, esses R$150 mês. Mensalidade. Isso. Boa. Como que você tem, qual canal você tem usado para captar? Inicialmente você usou a sua comunidade, né? Certamente, ali as pessoas que já te seguiam, já consomem seu conteúdo. Você, por hora, ainda usa isso só como canal ou você já saiu para... A gente começou assim, e aí começou bem. E aí eu falei, vou fazer um anúncio aqui. Eu tava sem ninguém de marketing digital nem nada, porque a gente quer manter enxuto, né? Porque a gente precisa manter o CAC. Aí eu falei, bom, vou fazer um impulsionamento. Fiz um impulsionamento no Instagram. E aí veio tanta gente que a gente não deu conta. Então, uma semana eu parei o impulsionamento, falando, a gente tem muita coisa para arrumar em casa, porque o nosso processo de onboarding, de trialing, é mais high touch, entendeu? E a gente não deu conta de absorver toda aquela demanda. Daí eu pausei os anúncios e a gente continuou. E aí começou a vir orgânico. As pessoas vêm, então elas chegam. E aí elas testam. Só que muitas pessoas que entram para o teste, isso é um problema, né? Dos que entram para o teste. A gente estava dando 30 dias de teste, depois a gente passou a dar 15 dias de teste, agora estou indo 7 dias de teste. Só que agora eu estou testando e estou vendo que o 15 está valendo mais a pena que os 7 dias, porque mais gente a gente conseguiu converter. Mas basicamente 40% se cadastra e nunca usa. 33% testa aí um pouquinho e sai. E 27% vira cliente. Daí faz uma semana que a gente voltou a anunciar, mas aí agora eu contratei um cara de gestor de tráfego mesmo, então gravei uns criativos e agora a gente está mais focado. E aí, tem uma coisa sobre isso, Juliana, que é algumas plataformas americanas pararam de permitir autosserviço, que é a pessoa entrar e sozinha se virar. Porque você vê, 40% cria conta e nunca usa. Isso. E 35% testa e sai. 33, então, aproximadamente 3/4 aqui ficam pelo caminho. O que os players americanos começaram a fazer é faz um agendamento e daí faz uma apresentação já mostrando o valor e de ponta a ponta para garantir que a pessoa entendeu o que está acontecendo. Porque tem uma coisa que eu particularmente gosto do autosserviço. Eu entro, me viro e boa, mas tem que tomar cuidado porque nem todo mundo é autodidata. Nem todo mundo consegue se virar sozinho. A gente chegou a testar isso. No início, a pessoa entrava, a gente chama todo mundo pelo WhatsApp, oi, tudo bem, bem-vindo e tal, explica mais ou menos como que é. Cadastre o primeiro paciente que eu te acompanho no primeiro registro clínico, né? A gente faz isso por WhatsApp. E aí, no início, a gente forçava a pessoa assim, não, vamos agendar um horário para eu te apresentar e tal. E elas não têm tempo, porque elas ganham por hora, né? Elas têm um paciente atrás do outro. Então, a gente estava com essa dificuldade. Quando a gente parou de fazer isso e começou a acompanhar mais por WhatsApp, por tutorial, mandando emoji, sabe?
a coisa vingou melhor ali. Um acompanhamento assíncrono. Onde Porque assim, ela não quer me dar 15 minutos do tempo dela, porque o tempo dela, justamente essa é a dor da fono, né? É tempo. Interessante isso aí. E provavelmente as fonos que vão querer sua solução são as mais bem-sucedidas, então são as que estão com a agenda mais lascada, né? E são as que mais precisam mesmo, porque qual que é a nossa premissa, né? Existem muitos prontuários eletrônicos para a saúde em diversas áreas, né? Mas eles são genéricos. E eles não entendem a necessidade da fono. E a fono, ela precisa fazer um registro muito rico. Então, por exemplo, uma IA médica, o que ela faz? Ela grava todo o atendimento com o paciente, e aí o que o paciente vai falar? Os sintomas, o médico vai falar o diagnóstico, a prescrição e tal. Tudo isso é falado. No fono, você está com uma criança do seu lado, ele é não verbal, ele não fala. Você brinca com um carrinho e ele te imita, então houve uma troca simbólica significativa. Só que isso não é declarado, a IA não consegue captar isso. Então, Entendi. Como que a gente resolve isso? É um relato clínico, então valoriza o olhar clínico da fono. Terminou a sessão, a fono grava um áudio falando, atendi o Joãozinho, ele fez contato visual, a gente teve uma troca simbólica, houve o processo de imitação, isso é o início de um simbolismo, ele tem avançado na aquisição da linguagem. Então, ela gravou esse áudio, a nossa IA transcreve e transforma isso no registro clínico, aí ela assina digitalmente, que Entendi. é uma exigência do Conselho Federal. Um ponto sobre essa questão que você comentou do horário, tem alguns mercados onde funciona muito bem você fazer fora de horário, que dá uma diferença muito grande. Se você pegar horário comercial para fazer essas reuniões versus fazer fora de horário. Mas aí vira um problema para você e para o seu time. Tentamos. Que seria o que aconteceu? Qual foi É que elas chegam em casa e aí elas vão escrever o registro. E elas têm uma pilha de registro atrasada. Então, na verdade, ela não para no horário comercial. Porque Não para. É isso que a gente quer resolver. E esses outros prontuários, eles digitalizaram o problema. Ela vai ter que parar e fazer isso à noite, no sistema. E a gente quer resolver. Terminou o atendimento, já grava. 1 minuto, 2, e já está pronto. Você chega em casa, você vai ver seu cachorro, sua família, não o computador. E uma coisa assim, porque você comentou que fez uma vez só ads e ainda fica um rescaldo orgânico razoável ali. E que você parou por causa do onboarding. Explica um pouco qual que é o problema do onboarding que faz com que ele seja... Que é isso, a gente... Porque ela entra na ferramenta, então a gente precisa desenvolver alguma solução, ou um tutorial que vai levando a pessoa para todo lugar. Então o que eu pensei, não sei qual a sua opinião, mas eu pensei de fazer um simulador de registro. Então, teste aqui, use o nosso simulador. Para não precisar de um caso real, né? Inventa aqui, clica aqui, qual é o nome do seu paciente? João, Maria ou José? Ela vai lá e clica. Ah tá, quantos anos ele tem? Escolhe lá uma idade. Agora grava um áudio contando como é que foi o seu atendimento com ele. E ela grava um áudio rapidinho e ela vê o registro clínico pronto. Então, a gente vai testar isso agora, né? Só que assim, não é tudo que o sistema entrega. O sistema entrega agendamento inteligente, o sistema entrega controle financeiro. Então tem outras coisas ali também. Que eu não quero fazer parecer que é só isso, porque daí não justifica o valor, entendeu? Isso aqui você falou uma coisa super importante, que é quando a pessoa cria conta, isso não gera um efeito uau. Ela criou a conta. O que vai gerar o efeito uau, provavelmente, que muda a percepção que ela tem da ferramenta, ela vê um laudo pronto. De um registro que ela gravou, né? E porque ela viver essa experiência, né? E daí essa linha que você falou de fazer um simulador pode funcionar. Eu não sei o quanto ela ver um pronto que foi feito também ajuda. É porque isso aí provavelmente você pode explorar em propaganda, você pode explorar nas telas de cadastro, do tipo, olha como que fica, mais ou menos a estrutura que fica o relatório. Mas eu tendo a concordar contigo que se ela viver a experiência, isso vai ser mais forte. Ela vai passar a não mais duvidar da tecnologia e do que ela é capaz. Porque assim, provável. A gente teve pessoas que entraram no início porque me conheciam. E ficaram meses sem usar. E toda semana a gente falou, e aí, vai usar? Agora eu tô meio ocupada. Não, agora eu não tô com tempo. Agora eu vou viajar. Agora eu tô de férias. Teve uma que ela era da minha cidade que eu cheguei e falei, eu vou ir na tua clínica. Fui lá na clínica dela e conversei com ela. Aí eu mostrei o valor dela. Ela falou, sim, mas já tava pagando há 6 meses. E aí no dia seguinte ela mandou mensagem, eu não acredito que eu perdi 6 meses. Escrever no registro, eu devia ter entrado nisso antes. Então assim, essa primeira experiência para ele entender o valor rápido, acho que vai melhorar, assim, da gente não perder tanto lead, né?
E tem uma coisa que é difícil realmente, que é da natureza humana, tá? É mudar um hábito, é bem difícil. No começo do iFood, as pessoas continuavam ligando. Ah, mas é mais fácil fazer pelo aplicativo, você não precisa ligar, perder tempo na fila, espera e tal, tudo mais. Mas o hábito é mais forte. E, eventualmente, você pode... Esse teste é uma forma da pessoa entender uma jornada inteira. Você simula o ponta a ponta para ela falar, opa, isso aqui tem valor. Mas tem um outro aspecto que é como que você conseguiria entrar no hábito dela. O que a fono faz depois de uma sessão? Onde ela já grava um áudio. Ela pega o próximo paciente. Ela vai beber água e pega o próximo paciente. Às vezes, ela vai acumulando na memória tudo isso e depois, no fim do dia, passa. E aí isso é um problema, porque além dela perder muito tempo fazendo esse registro depois, ela perde as cores, né? Perde eficiência, perde detalhes. Então ela empobrece o registro clínico dela. E o registro clínico é parte do processo terapêutico. O seu processo terapêutico vai ser tão rico quanto os seus registros. Também é uma forma de você mostrar valor para a família, para o pediatra, para o médico que acompanha, e você entregar esses registros, né, do que foi feito. E quanto tempo é a gravação, tipicamente? 2 minutos. Assim, tipicamente não é uma questão de uso, é uma questão de hábito mesmo. De hábito. É como que você planta na cabeça dela que entre uma sessão e outra, ela poderia gravar um áudio de 2 minutos e resolver a vida dela. Mas quando ela vê, ela consegue, né? O problema é quando ela não consegue captar, isso aqui... E as pessoas se prendem um pouco ali no valor, porque para um SaaS... Tá um pouco salgadinho, né? Essa coisa do preço depois é uma pergunta que eu quero fazer também. Mas eu sinto que, assim, quando elas veem valor... Nossa, teve uma que me mandou um depoimento e falou assim, agora eu tiro soneca na hora do almoço. Tipo, imagina a qualidade de vida, né? Sobre o valor, para profissional liberal é um ticket razoável, mas o ponto é que por trás você tem uma infra de IA, provavelmente, que você usa, e ela não é barata. E outra coisa é o valor agregado é tão alto que, se você for ver, é 1 hora de trabalho dela, sei lá, vai ser X tempo de trabalho dela. Então, o tempo que ela economiza não fazendo esses laudos é tempo que ela pode vender e colocar mais paciente. Então, a conta fecha. Sim. Agora, uma coisa que eu já ouvi sobre a área de saúde é que existe uma certa resistência a colocar ferramentas. Sim. A tendência é mais usar papel e coisas gratuitas, do tipo, usa um Excel, um Word, usa uma coisa assim do que... A maioria das pessoas que chegam pra gente vem do papel, do computador, né? Mas elas chegam, e algumas já tiveram problemas, queimou o HD, perdi todos os registros, e a gente é obrigada a guardar por 20 anos os registros dos pacientes, né? Pelas diretrizes. Mas as pessoas que chegam, a maioria é do papel mesmo. Elas têm medo, porque assim, a gente tem responsabilidade ética e jurídica sobre os dados dos nossos pacientes. Eles não podem ser vazados, são dados sensíveis, né? Mas já estão usando o ChatGPT para compartilhar informação. Eu tenho um caso assim, o que você acha? Ou mesmo, me ajuda a escrever esse registro, e o ChatGPT, a versão gratuita, a gente sabe que eles treinam, né? Então é muito mais seguro você ter uma plataforma, né? E elas são um pouco assim, mas onde é que ficam esses dados? Mas se eu precisar? Porque é um pouco dessa posse de uma coisa que é responsabilidade dela e ela vai estar terceirizando. Então, essa é uma resistência. Tem uma coisa que, de certa forma, você já foi o experimento disso, Juliana, e você pode potencialmente replicar. Pode ter muito valor você usar fonoaudiólogas como influenciadoras e micro-influenciadoras, porque, em especial, se elas adotarem sua ferramenta, né? Porque imagina, ela adota, isso muda a vida dela, então ela genuinamente vai poder contar os benefícios. Imagina que entre uma sessão e outra ela grava, ela fala assim, pessoal, acabei de gravar aqui, 2 minutinhos, resolve, fim do problema de ficar, fim do dia, fazendo os laudos e tal. Então, e por que isso? As pessoas, elas de alguma forma vão para quebrar o hábito, ou você teria que entrar em alguma coisa que ela já faz no dia a dia dela, já faz e você encaixa um hábito no outro, ou trazer relatos de quanto que a vida da pessoa melhorou com aquilo, a ponto de escutar uma vez, escutar duas, eu vou tentar, vou testar.
E vai ter resistência. Ela vai escutar uma vez e falar, legal, um dia eu testo. Legal, pode ser que eu faça. Para que haja uma mudança de um hábito, não é uma única comunicação, não é pontual. Tem que fazer essa jornada, né, de aquecimento. É tipo o que acontece para você criar uma marca. Você não cria uma marca com uma única aparição. Você precisa aparecer 6, 7 vezes dentro de um intervalo de tempo para que a pessoa reconheça a sua marca. Sim. Então, aqui, talvez caia um negócio parecido, que a pessoa ela precisaria escutar não uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, até que ela dá um basta na cabeça dela. Fala, não, chega, vai. Por que eu estou fazendo desse jeito? Sim. E micro-influenciadores poderiam ser... A gente tem um influenciador, né? Mas o resto é depoimento espontâneo, da pessoa que realmente gostou e vai lá e posta, a gente reposta e tudo, né? Mas acho que assim, agora, uma das dores, né? Daí eu trouxe aqui no caderninho. Vai lá. Uma é assim, eu aprofundo no ICP, ou eu escalo primeiro. Porque assim, a gente já tem um público nichado, né? E do que eu estava estudando, eles falaram, não, você tem que saber ter muita clareza de quem que é o seu ICP. É a fono com mais idade, é a comunidade com mais experiência, de qual área que ela é e tal. Só que se eu me aprofundar primeiro, eu corro o risco de perder alcance, né? E como encontrar esse equilíbrio? A sua amostra pode ser pequena e enviesada, né? Por o que você já tem hoje. Sim, e assim, a gente tem 57 mil fonos no Brasil. 20 mil que fazem atendimento clínico. O resto é professor, trabalha no SUS, ou tem outras formas ali, né? Desses 20 mil, a gente quer 10%, 2 mil em 3 anos. Então, eu vou para o subnicho ou eu me mantenho um pouco mais genérica? Como que eu conecto com essas pessoas, né? Tá. Sobre o ICP, o ponto é que você perguntou assim, eu escalo ou eu olho por ICP? Na prática mesmo, é uma jornada onde você fica indo e voltando nesses dois assuntos. Porque você vai melhorando seu ICP e vai escalando, vai melhorando seu ICP e escalando. E tem uma coisa que é importante também quando se fala de ICP, você fala assim, eu vou subnichar. Daí vamos pegar aqui no caso de fono, é uma fono... da linguagem infantil. E que já tem a renda acima de tanto, Isso. por exemplo, né? Ou de determinada range de faixa etária. Então você já criou algumas características onde não são mais as quase 60 mil fonos, já são 5 mil só que você pode atender. Sim, na fono a gente tem um nome para isso, é a fonossaura. Fonossaura. É uma que já tem a prática estabelecida, já tem agenda cheia, já não atende convênio. Entendi, ela já está em outro patamar, por assim dizer, né? E o que acontece? Para você ser eficiente em termos de alocação de capital, você precisa entender o ICP que se encaixou melhor no que você está ofertando. Porque aqui, Juliana, nem tem a ver só com uma característica dos fonos, tem a ver com um conceito de inovação que só 15% são pessoas realmente early adopters de tecnologia. Em geral, a gente acha que criar uma inovação é para todo mundo. Na prática mesmo, num primeiro momento, ela é só para 15%. São os mais doidinhos do mercado, são aqueles que gostam de experimentar, que gostam de testar. Então, o que acontece? Então, quando você fala de CP, de certa forma, tem um pouco a ver com esses... quem são os inovadores? E não necessariamente é o mais velho, é o mais novo. Quem são as pessoas que adotam tecnologia mais rapidamente? Potencialmente, esses clientes você vai conseguir converter muito mais fácil. Porque eles querem tecnologia. Então, você está entregando o que ele quer. Agora, se você pegar uma pessoa mais dinossauro que ela vai precisar ser convencida, educada, você vai ter que insistir. O custo de conversão é gigantesco. Talvez você tenha que levar alguém do seu time lá do lado dela, apertar o botão, gravar para tirar, é assim que faz. E não é hora de fazer, de converter esse tipo de pessoa. O que vai acontecer, tipicamente, quando você consegue identificar quem são esses inovadores do seu mercado, esses vão entrar de cabeça. E esses vão começar a propagandear e divulgar para o próximo. Ele vai falar assim, pô, você ainda não usa? Pô, é fácil demais, facilitou muito minha vida. Então, quem vai educar os próximos layers de clientes são os seus clientes. Então, quando você fala de CP, é meio inevitável você descobrir quem são esses que querem tecnologia. Porque o CAC vai ser baixo, a retenção vai ser alta, eles vão falar bem do seu produto, vai ser um heavy user daquilo. E
esses heavy users vão ser importantes para formar as próximas gerações de clientes da sua empresa. Agora, isso não significa que você só vai falar com eles. Aí entra na outra questão de... não é você nichar a ponto de ignorar o resto do mercado. Sempre que eu fiz trabalhos nessa linha, eu coloco mais recurso aonde dá retorno, mas eu estou sempre explorando novos clientes, novos usuários para tentar descobrir novas oportunidades. Porque se você fecha muito rápido realmente a audiência, você pode estar enviesando. Então vamos dizer que quem mexe com criança, que tem X tempo de idade e trabalha com renda acima de tanto, é um bom cliente. Tá, mas pode ser que homens e o gênero e cidade, gêneros de metrópoles, sejam também um outro ICP relevante do seu mercado. Se você fecha demais aqui, você ignora isso aqui. E aí todo tipo de tráfego é importante você sempre abrir ele para ir testando novas audiências e ver se você acha novas linhas de crescimento. Legal. Mas você não precisa olhar isso, um binário do tipo, eu preciso fechar absurdamente o ICP para escalar. É uma coisa meio orgânica, onde você... E tem muito a ver com as audiências das redes sociais, né, da Meta ou do Google, onde você fizer propaganda. Algumas vão tracionar e você vai colocar mais dinheiro nelas. Outras você vai ter que testar e achar novas linhas de crescimento. Eu tenho me questionado assim também o quanto que talvez eu não deva ir para um canal presencial, para os eventos, para os cursos, para os congressos, né? Tá lá, esse ano a gente vai estar de novo no Congresso de Fonoaudiologia. Porque às vezes também não é na internet que eu vou encontrar ou conectar com essas pessoas, né? Às vezes... E às vezes é a mistura das coisas. Ela toma conhecimento de ti pela internet, mas te vê no evento é o que gera conversão. Às vezes é o contrário, ela te vê no evento, daí você dá um jeito de taguear ela ali e fica perseguindo ela com conteúdo, com propaganda para converter. Porque esses que não são early adopters vão precisar de vários touch points até converter. E a gente está nesse momento, né, da população. Agora, muitas pessoas já adotaram a IA, estão perdendo medo e tal, mas ainda não usam na ferramenta, porque as ferramentas que já tinham muitos, né, sistemas de controle de clínicas, então eles colocam a IA como um adereço ali, né, e ela não consegue funcionar do jeito que precisa. Não é o core dela, então tá na minha boca. Né? Só que aí o que acontece? Eu já tenho um sistema que tem IA. Sabe, você não tem nenhuma novidade, o que você está fazendo não é diferente, né? E aí mostrar esse diferencial também é uma coisa que é um objetivo, mas que também não parece mais simples na teoria do que na prática, né? Isso eu vou te falar que é bem difícil, porque de fato é difícil para a pessoa separar quão bom é o negócio. Ela teria que testar os dois. Tem uma coisa que eu falo quando a pessoa tem esse tipo de dilema, é que alguém tem que fazer o teste. E assim, às vezes você pensa assim, vou testar uma Ferrari e um Fusca. Os dois fazem a mesma coisa, eu chego no mesmo lugar, o Fusca é mais barato. Vou comprar o Fusca. Então, às vezes, talvez essa pessoa não é o meu ICP, né? Então, mas uma coisa que... Ou talvez eu falhei em não mostrar a experiência. Então, alguns não vão estar preocupados em ter o melhor. Só de ter já tá bom. Outros vão se preocupar. Sobre esse negócio de ser o melhor, uma coisa que você pode fazer, sua solução sendo superior, é testar as ferramentas e mostrar o resultado. Então, assim, testei aqui, olha como foi. Testei aqui, olha como foi. Testei aqui, olha como foi. E daí você se posicionar como sendo a melhor. Mas baseado em testes reais que você pode pegar alguém para rodar esses testes, para até ser isento. Sim, e aí vamos até... A gente não consegue ter essa base de comparação, porque os sistemas os que concorrem comigo, que estão vindo agora, né? Que eu fui e agora vem, né? E aí eles não têm as mesmas funcionalidades. Por exemplo, a parte de registro deles é muito simples. A pessoa escreve lá 2 linhas, então ela fala e é só a transcrição, não existe uma elaboração de um registro. Mas eles enchem de penduricalhos, de outras coisas que às vezes brilham os olhos, que a pessoa vai falar, nossa, olha aqui, esse aqui tem 1000 funcionalidades, esse aqui tem só essas. Mas a gente quer se manter fiel à nossa premissa de que tem que ser simples, tem que facilitar. A gente não quer digitalizar o problema, a gente quer resolver o problema. E aí existe um pouco um dilema, e aí existe agora um pouco de canibalização, né? De preço, então a concorrente que entrou agora vem por menos da metade.
Mas acredito que pegou um ERP e só adicionou umas funcionalidades ali, né? Então, assim... Aqui, Juliana, existem alguns BOs, assim. Um deles é o seguinte, o mercado, ele passa por ciclos onde, às vezes, as pessoas estão numa fase... Eu não falo nem o comprador de tecnologia, mas o cenário todo, onde as soluções elas estão dispersas. Então, a pessoa, eu tenho uma clínica, eu preciso de um sistema para a clínica, precisa emitir nota fiscal, um sistema para emitir nota fiscal. Precisa agora de fazer transcrição ou fazer o laudo aqui, daí eu contrato outra ferramenta. E da hora que a pessoa vê, ela está com 10 ferramentas. E a gente passou muito por isso nos últimos 5, 10 anos. E agora tem um movimento inverso, onde tem gente juntando ferramentas, porque percebeu que se tornou muito caro e improdutivo ter tantas ferramentas especialistas. Então, existe um viés hoje de soluções agregadoras. E aí é uma ameaça. Por quê? Alguém pode ter uma solução agregadora que tem lá, faz a gestão da agenda da clínica, a parte de cobrança, a parte de lembrete via SMS, WhatsApp, para a pessoa não esquecer da consulta. Resolve várias dores num único lugar. Daí o que acontece? O fato da IA dele ser inferior não é relevante, porque está resolvendo várias dores. E vira uma ameaça para uma solução que é especialista. Porque daí você vira a Ferrari realmente do mercado, porque você é para aquele que valoriza a qualidade. O registro clínico. Não é para todo mundo. Não é para quem quer se mover só. E a gente não quer ser isso, né? Então a gente também está criando esses lembretes, melhorando a agenda, refinando. Vocês estão indo na linha, então, de certa forma, ser porque a gente tem que entregar uma solução completa, unificada. Né? Então, é por isso que o valor é relativo, Juliana, porque depende muito desse mix de ferramentas que você vai colocar. Se você for indo numa direção de fazer a gestão completa da clínica, 150 é barato. Se você ficasse só no registro clínico, ele fazer o laudo, já seria caro. Então, mas uma coisa que você até tateou isso, você falou que muitos dos seus clientes hoje vêm do papel. Imagina que ainda existe uma geração que não se digitalizou, mas tem vários que já digitalizaram. Mas que está no Word ali. Não, mas até eu digo assim, os que já adotaram uma ferramenta. Imagina que você pode convencer ela a pular para a sua ferramenta, mas daí a sua tem que ser bem superior para justificar a troca. E eu tenho que facilitar esse onboarding, né? Puxar esses dados, migrar isso para ela. Para tirar a dor da troca aí. Sim, com certeza. Uma coisa sobre que a gente estava falando de... Voltando para marketing, quando você tateou ali o ICP versus escala, você mencionou o seu ticket médio e qual que é o seu CAC hoje? A gente está em 5 vezes. 5 a 7, a gente ainda não tem o número fechado, né? Porque a gente começou a usar o anúncio agora como investimento. 5 a 7 vezes o valor mensal? Não. O contrário? Então você está com LTV sobre CAC de 5, é isso? Tá. Então, se o LTV sobre CAC está 5, o que segura novos investimentos em mídia? Se está se pagando tanto. Sim, coragem, né? Não sei. Eu não sei, a gente tem dinheiro. A gente não é, o problema não é isso. Eu acho que, eu não sei se eu tenho medo de... Enfim, a gente começou agora a anunciar de novo e a gente está ainda refinando o pixel ali para acertar o público, né? Mas eu não sei, eu acho que eu preciso desbloquear isso, né? Tem uma coisa que, quando você comentou que você colocou propaganda, trouxe demanda e deu uma freada. Em geral, eu não faço isso. E no mercado de startups não se faz isso. Isso o quê? De frear. Por quê? Esse é o problema bom. Se você for ver, você vai ter um de dois problemas na sua empresa. Ou vai faltar cliente, você vai sofrer com isso, ou você vai ter excesso de cliente, vai sofrer com isso. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Então, quando você trouxe bastante cliente para dentro, isso trouxe um certo estresse, uma certa na estrutura, isso é bom. A sensação, assim, foi de assim, eu não quero queimar esse povo. Meu produto ainda não está pronto. Por quê? Né? Por quê? A gente não tinha, por exemplo, o financeiro, a gente não tinha. A gente tinha só os registros clínicos. A agenda, a gente está melhorando. Lembrete, a gente ainda não tem. Nunca vai estar pronto, Juliana. Nunca vai estar bom. Bicho, bate mais que eu preciso. Não, mas assim, isso eu te garanto, nunca vai estar bom e nunca vai estar pronto. Então, quando você para de vender porque você, eu não quero frustrar, na verdade você está falando mais sobre uma expectativa sua do que da do cliente.
você como fono, como profissional, que tem um nível de exigência, esperaria uma ferramenta melhor. Não, assim, não tem o perfeccionismo, né? Tanto é que a gente lançou, a gente não tinha quase nada. A gente tinha um sonho e um registro clínico, né? Mas, assim, eu pensei, vou estar um pouco mais madura antes de escalar, porque é um público limitado, eu não quero queimar na largada, sabe? O queimar, Juliana, ele tem mais a ver com você, diante dos problemas, não estender as mãos para ajudar o cliente do que qualquer outra coisa. Porque se você tem uma proposta de resolver 3 problemas hoje e está resolvendo, e eventualmente tiver problema, estender a mão para o cliente e falar, desculpa, errei aqui, vou arrumar e tal, com isso você não se queima. Uma coisa que eventualmente você pode fazer, que pode ajudar, é você mostrar para onde você está indo para os seus clientes. Tanto para os que já estão dentro, como para os que querem comprar. Você pode mostrar em breve, módulo financeiro, em breve, módulo de agenda. E de alguma forma você vai lançando isso e incorporando na sua ferramenta. Se existe a intenção de fazer, você pode falar sobre. Porque é uma forma de você reduzir esse problema de, vou esperar estar pronto para vender mais. Não, você já pode vender e você vai incorporar melhorias contínuas. Eu vou fazer isso. Porque se você for olhar, assim, quando, por exemplo, eu lembrei uma ferramenta aqui, quando o Gmail lançou, ele tinha muito menos funcionalidades do que qualquer outro cliente de e-mail tinha. Só que ele tinha várias virtudes. Ele foi um dos primeiros a ser totalmente dentro do browser, na nuvem, ele era muito rápido, tinha algumas vantagens muito grandes, mas não dava para filtrar e-mail, não dava para fazer forward, não dava para anexar arquivo grande, não dava para fazer um monte de coisa que outras ferramentas já permitiam. Só que o que eles fazem ali, qual que é o conceito por trás? Eu não sei se você se lembra dessa época, o Gmail ficou com um logo de beta nele por 3 anos. A gente ainda tá, a gente vai tirar essa semana. Então, assim, é beta, assim, tá em construção isso aqui, fica tranquilo que vai ser construído. Então, às vezes, você pode reduzir esse dilema dando clareza de roadmap. Vou construir X, Y, Z. É questão de tempo. Você não precisa prometer prazo, você não precisa cravar quando vai ser lançado, mas você pode dizer o seu roadmap, eu vou resolver esses problemas aqui. E como que eu mostro assim, o valor da minha ferramenta frente a outras bem mais baratas e cheias de penduricalho, sabe? Tipo assim, por exemplo, a minha tem uma estrutura, tem toda a parte de segurança, existe toda uma responsabilidade. Não posso dizer que o concorrente não tem, vai que ele tem, sabe? Mas, enfim... Só uma coisa antes, assim, falar ali uma coisa que você comentou, né, sobre participar de eventos presenciais. E eu concordo, principalmente em cenários como o seu, né, que os especialistas tipicamente participam de congressos. Sim. Então, tem alguns lugares onde eles vão. Então, você estar lá como referência, como autoridade, referência, certamente vai fazer diferença. E, de novo, não que o evento vai ser o lugar que vai converter uma galera, mas pelo menos você já vai plantar sementinha ali, que em alguns casos você plantou antes e o evento vai ser a conversão e vai ter um monte que você vai plantar no evento e vai converter depois, digitalmente falando. Desculpa a sua pergunta? Então, era mais isso, né, sobre a concorrência, né, e assim, existem alguns riscos, talvez até jurídicos, que eles estejam correndo e estão ganhando espaço com isso. Tá. E é uma coisa que eu não estou disposta a fazer. Tá. Aí é um ponto que sempre vai ter aquele comprador que vai estar olhando para preço. Sempre vai ter. Para ele é tudo igual e o mais barato... O mais barato que tem mais penduricalho, tá bom. Tem aquele que vai olhar o mercado e falar assim, qual é a solução mais legal que tem aqui e está disposto a pagar mais por ela. Então... você citou o exemplo ali do Fusca e da Ferrari, acho que vai um pouco nessa direção, assim, vai ter aquele que vai querer pagar menos e tem aquele que vai querer algo melhor. E o que eu te diria sobre isso de modo geral é menos sobre preço e mais sobre valor que você entrega para a pessoa. Se você conseguir ficar mais claro o que esses caras pequenos não fazem e que você faz, você pode bater nessa tecla, que é a única plataforma que entrega isso. Nós somos os melhores nisso. Qual é o ponto de diferenciação?
Ao invés de entrar, o que eu tô querendo dizer, ao invés de ficar entrando numa guerra de feature, Isso. eu tipo, eu tenho 10 features, 100 features e tal, olhar mais para o valor. Qual é o valor? Por exemplo, você pode ser a que mais está economizando tempo do fono, da fono aí. Imagina que ela consegue economizar X horas da semana dela, seja para curtir a família ou para trabalhar mais. Esse valor agregado não tem a ver com preço. É como se você estivesse indo para outro campo de disputa. Quando você fala de marca, tem uma que fez isso brilhantemente no começo da computação, foi a Apple. Todo mundo vendia feature, todo mundo. O meu tem 5 GHz, o meu tem 500 de HD, o meu monitor tem 1024 cores, o outro, estou falando lá das antigas. Todo mundo vendia features, características. A Apple, desde o início, o que ela trabalha? Ela trabalha o senso de pertencimento, ela trabalha o senso de criatividade. Daí teve aquela campanha que foi célebre lá do Pense Diferente. E então ela na prática criou uma tribo, criou algo que extrapola o preço. Se você quer ser a solução melhor, a que vai capturar mais valor, cobrar mais caro, é importante você capturar esse subjetivo. Sair da disputa objetiva para essa mais subjetiva. Então, exemplos de coisa que você falou, você tem uma preocupação muito grande com o registro clínico, com o LGPD, com o não vazamento de dados. Então tem uma camada de coisas também aqui. Com pirataria de protocolos. Porque assim, dentro da fonoaudiologia, muitos scholars, né, professores pesquisadores desenvolvem protocolos, né? E aí eu poderia colocar esses protocolos na minha plataforma, tipo, quesito A, B, C, e sem divulgar as questões, para a pessoa preenchendo e ter uma pontuação no final. Entendi. Poderia, e os outros fazem isso, mas eu não estou disposta, eu prefiro negociar licenciamento. Entendi, então tem gente que usa o protocolo alheio, só não bota o nome ali. Põe o nome do protocolo, só não faz questões. Né? Mas eu fui desaconselhada a fazer isso. Sempre vai ter aqueles dispostos a fazer tudo por dinheiro. Sempre vai ter. O ponto, Juliana, que tem que por trás disso, existe um conceito que é assim, sobre construção de marca. A marca, muitas vezes a gente vê ela como vê ela mais de fora para dentro do que de dentro para fora. A marca, se você for ver, ela é um reflexo seu como fundador e dos princípios e valores que a sua empresa tem, dos valores corporativos que ela tem. Então, é como se fosse esse encadeamento. Começa com seus princípios e valores, isso vira os valores corporativos da sua empresa, que é o que sua empresa aceita e não aceita, e isso se conecta com a marca. Muita gente não percebe esse fluxo, que é o único fluxo que gera coerência. Por quê? Se você começar a fazer uma propaganda que está desconectada dos seus princípios e valores, você não vai se sentir confortável. Você fala assim, mas eu não estou disposta a fazer isso. Aqui eu não vou. Então, a construção, ela parte de ti. E eu não sei se você já declarou junto com o seu time ali quais são os seus valores em termos de cultura. Ou vocês já chegaram a fazer esse exercício? Eu sugiro fortemente vocês fazerem, por quê? Isso vai ser legal na hora de vocês contratarem mais pessoas, porque vocês vão dizer assim, aqui a gente trabalha desse jeito. Por exemplo, você pode colocar a questão da segurança como sendo um valor, a questão do rigor técnico, da qualidade técnica. Então, assim, você pode colocar tudo aquilo que você e os outros fundadores ali, os outros colaboradores acreditam expressamente em valores. E como que isso se desdobra para a marca? Eu vou pegar um exemplo de um mentorado meu. Eu fui entendendo o que era valor para ele. Ele é um cara extremamente inovador. Ele adora criar soluções criativas, novas. E a marca dele não transparecia isso. A marca dele não mostrava o quanto que ele estava sempre um passo à frente.
Então, olha que maluco, ele como pessoa e como time estava sempre um passo à frente. Porque é um valor dele. Ele quer ser o pioneiro, ele quer estar fuçando, testando, ele quer ser inovador. Ele é inovador. Só que na marca não aparecia inovação. Então, eventualmente, isso que você falou, deve ter umas fonos aí que super valorizam isso, do tipo, esse respeito ao paciente, esse respeito ao sigilo dos dados dele, a armazenar Propriedade intelectual dos outros. a propriedade intelectual dos outros e tal. E você pode se posicionar dessa forma. E isso não significa falar explicitamente isso, mas deve ter alguma coisa em que você consegue comunicar esses valores de um modo subjetivo e que vai conectar com a galera. Assim, por exemplo, aqui nós alguma coisa na linha de que aqui os princípios não são negociáveis. Aqui os dados do paciente estão em primeiro lugar. Então você pode comunicar algo que mostra, pô, esses caras são sérios. Eles estão num outro nível em relação à segurança dos dados. A Apple, até voltando na Apple, recentemente eles se posicionaram muito como privacidade. Num mundo onde a informação corre solta, seus dados estão vazando por aí e tal, tudo mais, a Apple ela se diferenciou do Android falando, aqui os seus dados são seus. Aqui a gente... e isso virou problema até para a indústria dos pixels. O Pixel, nosso mas, Pixel caiu. Mas a Apple ela se posicionou como alguém que coloca privacidade acima, a sua privacidade, seus dados são mais relevantes do que... E ela defende essa bandeira. Então, daí pensa alguém que valoriza a privacidade, seus dados e tal, vai escolher a Apple, porque a empresa se posicionou nessa direção. Então tem um espaço para você capturar alguns valores do mercado que tem a ver com o que você acredita. E aí talvez focar nessas pessoas, nesses micro-influenciadores que são... porque assim, a Fono não é grande, é pequena, né? Tem tribos ali, tem áreas, tem grandes pessoas ali. Mas o pessoal mantém mais a discrição. Tem pessoas grandes que usam o nosso tema, mas são mais discretos, né? E tem uma coisa, Juliana, a venda e, assim, aqui eu vou falar de marca, de marketing, de venda, ela sempre tem uma dimensão emocional. E ela é maior do que as pessoas imaginam. As pessoas querem ter um senso de pertencimento, de fazer parte de algo, elas querem se expressar e se expressam através de marca. Então, aquela história, né? Quem usa uma grife, na verdade, está, de alguma forma, vivendo aquela marca, né? Vivendo o que está por trás daquilo. E muitas vezes é normal que quando você cria uma empresa, você olha a marca mais como um logo, como uma comunicação, mas, na verdade, o que faz uma grande marca, ela tem uma alma. E tem a ver com o que eu estou falando aqui de conectar com a cultura da empresa. E a gente faz um pouco isso, se você ver, esse nosso site tem bastante, né, uma pegada mais que conecta, assim, volte mais cedo para casa, para sua família e para o seu caramelo. É do caramba. Sabe? Não é tipo, tenha seus registros clínicos prontos em minutos. Né? E isso daí, assim, então, legal que vocês estão fazendo é cuidado para não se perder na guerra do preço, onde você vai começar a entrar no jogo deles. O meu é 75 e tem isso, daí você começa a entrar, não, mas aí você entra na briga dos gigahertz lá de trás, entendeu? Que ficava IBM, Compaq, HP, ficava tudo, o meu tem mais gigahertz. A Apple nunca divulgou quantos gigahertz tem o negócio, tá nem aí, não é sobre isso. Não importa. Então, e acredita, essa mensagem ela é mais forte, é muito mais forte essa mensagem do tipo, volte para casa mais cedo, tenha mais tempo de qualidade com seu filho, tenha mais qualidade de vida. Tipo, durma tranquilo que a gente cuida dos seus registros. Nossa, é muito mais forte, Juliana, do que se você entrar nos embates de ficha. Eu tenho tentado segurar isso, porque existe uma equipe ali, né, que toda vez que alguém reclama de preço, eles me mandam lá, encaminham para mim o WhatsApp da pessoa, mas você não está fora do meu orçamento. Então, existe uma pressão interna para a gente baixar, mas não... Todo mundo que eu conheço, que eu me aconselho, e você era um deles que eu queria perguntar isso também, fala assim, não é essa briga. Porque tem um ponto sobre preço que eu acho que é importante deixar claro. Todo mercado
tem os que entram para disputar preço. E, de certa forma, eles destroem valor do mercado. Porque um mercado que poderia ser rentável, bom, tudo mais, a hora que você vê, está todo mundo destruindo valor. Pegar o exemplo do gringo, olha que interessante, os players os mais robustos não brigavam por preço. Os menores iam para a guerra de preço. Desconto, e 50% de desconto, e não sei o quê, briga de preço, de taxa, na lama mesmo. E os maiores nunca brigaram por preço. Por quê? É uma questão até de mentalidade. Quem está jogando um jogo grande sabe que quem briga por preço vai ficar pelo caminho. Porque por trás disso, Juliana, ele está destruindo a margem da empresa dele. Ele não vai ter dinheiro para fazer marketing. Ele não vai ter dinheiro para contratar gente boa. Ele não vai ter dinheiro para fazer um CS bom. Você sabe disso, você sabe a sua margem ali, Sim. não tem milagre. A pessoa vendendo por metade, ela está fazendo, na verdade, uma empresa que não é sustentável. É que, na verdade, assim, ela tem todo um outro business, né? Eles todos. E aí faz isso como um appzinho para ter um extra. Mas o que vai acontecer lá pelas tantas? Se manter, né? Não, assim, ele faz como um appzinho para ter um extra, beleza. Não vai dar dinheiro. Mas não vai dar dinheiro, exatamente. Ela vai girar dinheiro, não vai dar dinheiro. E daí uma hora ela cansa e sai do mercado. Mas é triste, porque essas pessoas, enquanto elas estão ali, elas estão destruindo valor. Uma tendência que existe em todo o mercado é consolidação. Esses players, você vai ver que daqui a pouco alguns vão boiar no mercado. Ele vai bater na sua porta e falar assim, você não quer comprar minha solução? Por quê? Porque ele não chegou em lugar nenhum. Ele não chegou em lugar nenhum por quê? Porque começou errando o preço. Sim, tem um ou dois já abandonados que você vê que tipo, não tem nenhum investimento em nem adquirir novos clientes, nem manter a ferramenta. Tipo, fez, viu que não era... Que existe uma fantasia, né? De que, vou fazer, vai ser fácil. Nada é fácil. Vou meter AI aqui, ficou fácil fazer, não chega em lugar nenhum. E então a provocação macro é um jogo de longo prazo, empreender. Construção de marca é um jogo de longo prazo. E essa galera que tá jogando no preço, está jogando um jogo de curto prazo. E a maior parte deles vai ficar pelo caminho. Os que não vão ficar pelo caminho se ele conseguir muita escala. Se ele conseguir muita escala. Só que precisa de dinheiro. E esse dinheiro provavelmente viria de outros negócios ou de investidor. Mas o investidor, ele olha para economics. Se ele olhar lá que a margem não faz sentido, porque a margem de software esperada de um SaaS é 50% a 80%. Se o cara não estiver entregando isso, ele está com preço artificial. E daí lá na prática, ele vai ficar pelo caminho. Vamos falar de escala, então? Boa. Socorro. Qual que é o BO? Celso, assim, tem uma coisa sobre escala aqui, que você tem um LTV CAC que faria sentido colocar mais dinheiro. Então. Essa dor do crescimento, né? Talvez um pouco de medo de queimar as pessoas, perder o controle, de não conseguir manter sustentar aquele ideal que eu tinha de uma equipe enxuta, né? E também, assim, a gente é um pouco high touch. Até, assim, por ser fonoaudióloga, eu acredito no contato humano. Tipo, eu não acredito que um robô vai poder ensinar um bebê a falar. Então, a gente acredita nesse contato. E aí, assim, no suporte, é pessoas mesmo, né? E, assim, a pergunta é assim, né? Como saber se isso é um diferencial ou é um custo desnecessário? Se eu poderia ser mais low touch, mais eficiente, ou se isso, entendeu? Testando. Uma das coisas que eu ia te falar é exatamente, testando. Tem uma coisa, Ju, que... Vou te citar um exemplo no gringo, foi uma grande discussão nossa. A gente, o cliente estava em primeiro lugar, by far, assim, tipo, tanto que o slogan virou melhor amigo do motorista. E teve uma crise ali em um dado momento que é assim, o nosso atendimento era todo humanizado. E um baita diferencial competitivo e tal. E eu fui um que defendi a automação do atendimento. E no final das contas aumentou muito a satisfação. Eu vou te dizer o porquê. O cliente, quando ele procura atendimento, o que ele mais quer é que a dor dele seja resolvida rápida. Se vai falar com um humano ou não, tá na segunda derivada. Imagina que seu cartão de crédito travou.
e você está querendo comprar. Você quer que resolver rápido. Na prática mesmo, o que o cliente gostaria? Que tivesse um botão no app que ele apertasse e resolvesse o problema. Destravar cartão. Pronto, acabou. Resolveu. Ele não queria ter falado com ninguém, fazer nada com ninguém e tal. Então, se ele foi já para um WhatsApp ou para alguma coisa, ele já se frustrou em relação, putz, vou precisar de ajuda. Lá dentro, imagina ele pedir ajuda e ter que esperar meia hora, 20 minutos, 15 minutos, um atendimento, alguém chegar e tal. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o cliente, ele quer que o problema dele seja resolvido rápido. E a automação ajuda muito isso. Agora, olha que maluco, a gente nunca demitiu ninguém no time de atendimento por causa de automação. O que a gente fazia? À medida que a empresa ia crescendo, a gente ia automatizando mais. Só que vai tendo mais casos de borda. E os casos de borda precisam de humanos. E daí, esses humanos, eles não estavam robotizados fazendo coisa que o robô poderia fazer. Esses humanos poderiam atender como humanos de verdade. O questionamento que eu fiz muito na época é assim, não é colocando um humano fazendo um trabalho robótico que você está humanizando algo. É você colocando um robô para fazer o trabalho robótico para que o trabalho humano caia para os humanos. Sim. E quando o humano fizer, ele vai estar com tempo, de qualidade, com calma, paciência e tal, tudo mais, para atender o cliente. E deu super certo isso. Então, quando eu chegava no atendimento humano, era extremamente sofisticado, extremamente bom. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não estava estressada atendendo 1000 pessoas no dia. Ela estava atendendo menos pessoas com mais qualidade. Então, o cuidado não... humanizar o atendimento, ele tem todo o sentido em um percentual dos atendimentos. Então, eu tomaria cuidado, porque pode ter uma crença aí que poderia ter um onboarding onde você ensina dentro do próprio sistema como usar. Pô, isso resolve 80-20. Alguns vão precisar de ajuda. Daí você pode ter algumas ajudas robotizadas. Mas alguns vão precisar de mais ajuda. Daí esses daí você vai pegar pela mão, mas essa galera vai estar com tempo. E você não vai precisar ter 100 pessoas fazendo isso. Por quê? 80% já ficou no automatizado, depois 80% ficou no semi-automatizado, e vai cair só aqueles que realmente precisam de ajuda para humanos. Então, o resumo da ópera é: deixa os humanos para onde precisa dos humanos, onde eles vão fazer realmente a diferença. E lá a taxa o nosso NPS era altíssimo, a gente ficou com 9,8 no Reclame Aqui, o maior da categoria, um dos maiores do Brasil, tudo baseado num princípio de que aquilo que dá para automatizar, automatiza, aquilo que não dá, vamos atender da melhor forma possível. Então, toma cuidado para não ir para o extremo. Porque a gente, assim, desde a pessoa entrou, as boas-vindas é a gente que dá, né? Como é que tá? Tá conseguindo usar? Um lembretinho carinhoso para você testar a plataforma hoje e tal. Agora, imagina isso com 1000 clientes. Essa é a dor de escalar, né? De anunciar. Então, não existe. mas isso dá para automatizar, você sabe disso, assim, pelo menos o ponto mas de assim, partida. como que um bot vai mandar um lembretinho carinhoso? Não é carinhoso, é um bot. Assim, no fundo, eu acho que talvez existe um preconceito de que a pessoa lá vai saber se é um humano ou não, sabe? A gente manda meme, a gente fala que é Ju. Ju é você? Eu falei, sim, hoje que eu que tô no suporte hoje eu assumi o suporte por esse período. Toma cuidado, porque tem umas crenças aí, perdidas por aí, que você tá acreditando que o atendimento humanizado tem valor para todo mundo, a todo momento. Eu concordo, o atendimento humanizado tem valor, mas não é para qualquer um a qualquer momento. Acho que é só esse o ponto. E uma válvula de escape que a gente tinha no Gringo lá, eu falo no passado, porque já tem um ano que eu vendi, então eu não sei o que aconteceu. Então, eu vi que o NPS tá bom e o Reclame Aqui tá bom, então eu acho que mantiveram os princípios. Mas a gente sempre tinha uma rota de fuga para falar com o humano. Então, e acredite, mesmo tendo a opção para falar com o humano, muita gente não queria falar. Apertava assim, do tipo assim, você quer ver o status do seu pedido? Tinha lá, quero ver o status do pedido, quero fazer isso ou falar com o humano? Ver o status do meu pedido, não sei o quê. A maior parte, mesmo tendo uma rota de fuga, a galera quer resolver rápido. Então o humano é mais ou menos assim, ferrou. Entendi. Preciso falar com o humano. Legal. E tem gente que já quer falar com o humano direto, aí é característica. Mas toma cuidado que não é todo mundo. Legal. Eu, por exemplo, tenderia a apertar todos os botões até resolver. Qual que é a minha mentalidade? Eu quero resolver isso em 30 segundos, 1 minuto, apertando 2, 3 botões aqui. Pô, resolveu? Vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas tem gente que não, eu quero falar com alguém.
É porque, eu não sei, eu tenho esse preconceito, porque eu acho que geralmente apertando o botão, diz que 5 se é isso, escreva seu problema, não. A gente fica numa lambança ali e não sai do lugar, né? Eu quero falar com uma pessoa que ela vai entender o que eu preciso e vai me entregar o que eu quero. Então, mas aí dá para fazer coisas muito mais sofisticadas hoje. Por exemplo, quando alguém procurava a gente no WhatsApp, a gente já sabia pelo WhatsApp quem era ela. Então, eu não preciso perguntar quem é você. Pedir para você digitar não sei o quê. Não, assim, porque não tem como fraudar o telefone. Então, se o seu telefone está fazendo uma informação, a gente já se antecipava e falava, seu pedido está com esse status aqui. Ó. Então, a gente até se antecipava o pedido da pessoa. Então, tem como com dados você estar um passo à frente e não atrás do seu cliente. Entendi. Porque assim, quando você pensa numa lógica de atendimento de telefonia, aí é tristeza. Mas eu vou te falar que mesmo a telefonia tradicional melhorou muito. Eu lembro que, por exemplo, na NET, quando eu tive interação lá atrás, ela pelo meu número já sabia quem era eu. Ela falava assim, já identifiquei aqui que você é o Juliano, eu já identifiquei que na sua região está com um problema de instabilidade na rede. Então, que louco. Eu não precisei interagir com ninguém e ele já sabia quem eu era e qual era o meu problema. Então, tem como, usando muita tecnologia, você surpreender positivamente o cliente. Legal. O cuidado deixa os humanos para aquilo que realmente os humanos vão fazer a diferença. Legal, muito bom. E uma coisa sobre crescimento, Ju, deixa eu mostrar um trem aqui. Daí a gente vai ter que encerrar aqui, senão vai longe. Senão... Ó, cadê? Não tem o trem aqui? Eu vou com o dedo aqui enquanto isso, funciona. Ó, Ju, sobre o crescimento, quando você fala de escala, um ponto de cuidado é assim, você não está aqui, hoje é o seu ponto zero aqui, onde você está, por exemplo, com 200 clientes aproximados. Quando a gente pensa em escala, a gente pensa já um número muito grande, mas não é você não vai da noite para assim, não é assim que funciona a escala. E daí você vai para 20 mil clientes. De alguma forma, você vai ter uma jornada, acho que não está não. De alguma forma, você vai ter uma jornada, Ju, onde assim, você começa com 200 e você pode escolher o ritmo que você vai se sentir confortável. Então assim, agora eu vou para 300 clientes. Em um trimestre, por exemplo. Agora eu vou para 500. Agora eu vou para 1.000. E agora eu vou para 3.000, por exemplo. Por que eu estou te falando sobre isso? Essa taxa de crescimento a gente negociava entre o time de marketing e o time de operação. Por quê? O time de marketing, friamente falando, a gente tinha levantado $1 milhão. Então, por que a gente não fazia assim? Exato. A gente tinha dinheiro para investir em marketing. O primeiro lugar é que isso é ineficiente do ponto de vista de marketing, porque se você compra muito clique de uma vez... Obrigado. Se você compra muito clique de uma vez, o valor por clique encarece. Porque você entra no leilão com você mesmo ali, né? Você está encarecendo o clique. Então esse caminho não é o mais eficiente do ponto de vista de marketing, mas o que eu quero provocar é o seguinte: o grande BO não era marketing, era operação. E daí a gente combinava uma taxa de crescimento. E aqui eu vou dar algumas referências do Vale do Silício. Uma startup que cresce pra caramba, ela cresce 20 a 30% ao mês no começo. Ao mês. E a gente no gringo estava nessa taxa, crescendo 30% ao mês. Daí chega um ponto onde o nosso time de operação estava assim, cara, problema sempre vai ter, caos sempre vai ter, a gente estava no meio da zona, da bagunça. O que aconteceu aqui? Acho que encostou na sua blusa aqui embaixo. Mas... Vamos lá. Caos sempre vai ter, você estava falando. Deve ser vários dedos, não é? Foi. Deixar aqui. Então, o caos vai existir, a dor do crescimento vai existir, isso é normal, mas tem uma hora que beira o colapso. Aí é do tipo, vai começar a prejudicar sensivelmente a nossa entrega, a qualidade, a percepção dos clientes. E daí a gente eventualmente renegociou a taxa de crescimento de 30 para 20. E depois que a empresa, imagina, você está com 1 milhão de clientes, crescendo essa taxa, já é dolorido, daí a gente renegociou de novo. Então a gente ia renegociando a curvatura junto com o time. E o que eu estou querendo? Por que eu trouxe isso aqui, Ju? Na prática mesmo, você não deveria estar olhando para 3 mil clientes, você deveria estar olhando para a próxima perna. Você está um objetivo junto com o time, que é hoje você tem 200. Quantos clientes você quer ter em um trimestre?
E daí você vai dosando as propagandas para atingir esse objetivo. Se o orgânico for bom, você vai precisar de pouca propaganda. Se o orgânico não estiver tão bom, você vai precisar de mais propaganda. E eu gosto muito dessa ideia da propaganda ela ser o contraponto do orgânico. Porque o que eu estou querendo dizer? Não é eu vou colocar tanto em mídia e pronto, acabou. Não, se você está trazendo muita gente orgânico, você pode tirar o pé da mídia paga para atingir o seu objetivo. E por que eu estou falando sobre isso? Aqui, para você atender 300 pessoas, você precisa de uma infraestrutura. Você vai precisar de X pessoas, você vai precisar de, por exemplo, para fazer o onboarding. Eu vou prometer quanto tempo para fazer o onboarding. Então você vai precisar de recursos para isso aqui acontecer. Tem pessoas e dinheiro vai para fazer acontecer. Por isso você não vai direto para o 500. E acredita, assim, nessa jornada, daqui para cá, você vai aprender muito sobre escala. Daí você vai perceber que, putz, eu não deveria mais mandar o bom dia, esse começo de modo humano, eu vou colocar automatizado, deixa eu fazer um teste. Mudou a percepção do cliente? Não mudou, então segue o jogo. Daí você vai perceber aonde colocar automação e não. E uma das coisas que eu particularmente curto é olhar para onde está indo o tempo das pessoas. Fazer assim, ó, meu time, fazer como se fosse um gráfico de pizza, assim, para onde está indo o tempo? Vou dizer aqui, ó, 60% do tempo está indo das pessoas para falar bom dia, e aí como que já está usando, qual que é o seu problema, só para fazer esse prólogo de uma conversa. Não é uma conversa, é só um prólogo aí. 60% do tempo é desperdiçado com um prólogo. E aqui a pessoa respondeu, falou, estou bem, mas estou com um problema. Daí, digamos, está aqui. Ao invés de você dobrar o seu time, quando você vem aqui, por que você não automatiza essa parte que é pouco relevante e coloca o time para atender aqui, que é a parte nobre? Entendeu? Então, mas isso daqui você vai descobrindo na jornada. E um dos jeitos é descobrir para onde está indo o tempo das pessoas. E aí, como que eu concilio o meu crescimento com o timing do mercado, o amadurecimento, né? Como assim? O medo de perder a onda também. Então, mas aí tem um ponto que tem a ver com essa exponencialidade da curva. Dá para você crescer muito em pouco tempo. Mas por que essa curva é importante, Ju? Para você não ficar mirando para isso daqui e focar mais no próximo passo. Se você dobrar a sua empresa a cada 3 meses, você vai ficar gigante. Só que às vezes você está tão preocupada com como é que eu vou fazer para atender 3.000 clientes? Hoje você só deveria estar preocupado em atender 400. Vamos dizer que você vai numa lógica de dobrar por trimestre. 200, aqui você vai ter 800. Você deveria estar preocupado com o próximo passo. Muito bom. Muitas vezes a gente se preocupa com coisa antes da hora. Tem uma frase que eu usava no Gringo, que eu devia patentear essa frase, esse conceito. Vou criar um livro, que é assim, esse problema é para o meu eu do futuro. Porque o que acontecia com frequência? As pessoas chegavam para mim, chegavam lá para a gente e queriam resolver problemas que a gente teria daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E daí eu repetia, eu falava assim, cara, esse é um problema para o nosso eu do futuro. Lá no futuro a gente vai ter esse problema, mas não tem que resolver agora. Agora eu tenho que dobrar em 3 meses. O que eu preciso fazer para dobrar? O seu CAC é bom, colocar mais dinheiro, eventualmente, daí você vai assim, tá, mas se eu dobrar aqui, o meu time de atendimento não vai dar conta. Aí você tem 2 escolhas. Ou você dobra o número de pessoas, ou bota automação. Minha sugestão é que você automatize e bote as pessoas na parte nobre do atendimento, mas você poderia ir na linha de dobra o atendimento. O risco é que daqui a pouco você vai dobrando, você vai ter um time de 100 pessoas no atendimento. Não, é difícil manter a qualidade assim. É difícil você manter as pessoas engajadas, é difícil, porque tem uma coisa do atendimento, assim, que eu já estudei bastante, já tive muito próximo de times de atendimento, tem um lado meio insalubre no atendimento, que é você ficar fazendo coisas robotizadas. Eu estou percebendo um pouco de queda de qualidade, então em vez de escrever uma frase, ele só copia e cola. Exato. Olha que louco. A pessoa está copiando e colando. Um bot pode fazer isso. Você está robotizando o trabalho da pessoa. E daí a pessoa que poderia estar se expressando, trocando ideia com o cliente, falando, pô, e aí, tal, tudo mais, chamando pelo nome.
ela está robotizando o trabalho. Então deixa para o robô o que é de robô para que os humanos sejam humanos. E daí quando ela interagir, ela vai interagir de verdade. Ela vai interagir para valer, assim, até mesmo uma coisa que você pode fazer, jogar essas interações até eventualmente para vídeo, trocar ideia. Ah, que dificuldade você está tendo, levar para outro nível de interação. Deixa esse automatizado com o computador, com os agentes. Ju, última pergunta, vai, manda aí. Uma pergunta, eu posso te mandar um e-mail a cada 2, 3 meses contando como é que tá? E aí você não tem obrigação nenhuma de responder, mas se você tiver 5 centavos ali... Ó, faz assim, pega com o meu time o WhatsApp, e daí tem uma galera que faz isso, que ele manda um report trimestral e tal, e assim, nem sempre eu consigo ver. Sim, mas assim, manda lá que uma coisa que eu acredito você precisa de alguma forma estar presente para ser lembrada. E fazendo isso, eventualmente alguém vai me perguntar de um sistema, vocês conhecem algum sistema? Ou vai me perguntar de algum eu vou lembrar de um investidor, fala, pô, fala com a Juliana lá. Então, estar presente é uma forma de você intencionalmente conseguir o que você quer. Então manda ver com o meu time aí. Obrigada. Espero Valeu. que sucesso no seu negócio. Obrigada. Vocês estão indo na direção certa, Ju. Só perder um pouco desse medo aí de crescer. Tá bom, valeu. Tá bom? Obrigada. Valeu. Tira uma foto aí.